Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live número 2, sobre que a gente vai falar um pouquinho da criação, a conversão, como construir campanhas com o ROI real. E a nossa convidada especial de hoje é a Alcídia, uma querida amiga aí do GMP, um curso que a gente fez junto, e ela basicamente ela é especialista em tráfego, brand performance, e antes de mais nada, antes de a gente apresentar ela, antes de ela falar um pouquinho mais sobre ela propriamente, eu queria falar um pouquinho para vocês, que para vocês que estão entrando agora, para que vocês possam estar realmente já deixando suas perguntas, né, sobre performance, sobre tráfego, sobre brand, que ela vai estar respondendo logo no final. Também que você realmente pode estar compartilhando com o seu público, ou seja, com pessoas que são da área, são gestor de tráfego, são profissionais de marketing, ou muitas vezes são ali empresários que querem aumentar o seu ROI. Né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre ROI, né? E a Alcídia vai estar se apresentando um pouquinho mais sobre a experiência dela sobre isso. Vamos lá? Alcídia, queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, sobre o que você faz, e aí sim. Boa, valeu, Ronei, pelo convite, né, de estar participando do teu canal, furando outras bolhas aí também, dos gestores, marqueteiros. A gente se conheceu lá no GMP, né, fomos alunos de destaques, passamos pelas provas, falando um pouco ali do curso, abriu bastante a mente em relação a muitas coisas que a gente, né, ainda não tinha aprendido, e ali foi um grande case para mim. Falando um pouco, né, sobre a minha pessoa, meu nome é Alcídia, o meu nome já define a minha marca, eu sou uma marca própria, né, pelo nome é muito difícil você encontrar uma Alcídia Severino. Eu já trabalho com marketing há 5 anos, eu vim de vendas, trabalhava numa multinacional, fiquei quase 8 anos lá, trabalhei em vários setores, setor de vendas, setor técnico, fui crescendo dentro da empresa, foi ótimo, foi um grande aprendizado. Quando tu está numa multinacional, tu tem muitos processos que tu aprende sobre modelo de negócio. Para mim foi uma escola, sempre levo comigo tudo que eu faço, eu tenho muito repertório em relação ao processo, né, gerencial, e eu acabo aplicando também. Isso cria uma conexão com os donos de empresa, a gente fala muito sobre processo, então está muito atrelado. Eu já trabalhei bastante como gestora de tráfego, cuidei de muitas campanhas, trabalhei no início lá, eu fiz bastante dropshipping, aprendi demais, vendi, perdi dinheiro, mas para mim, assim, abriu um novo caminho na minha vida, né? Não falo que ser CLT é ruim, bem longe disso, ganhei bastante dinheiro também, mas como empresa eu aprendi, né? Comecei como um MEI, e depois fui me aprimorando, e hoje já sou uma gestora, né, de empresa, mas aprendi muito com o tráfego pago, abriu portas, né, e é uma porta de entrada, e hoje a gente tem a Doca Digital, ela não é uma agência, ela é uma produtora de vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso também, a gente mudou o nosso posicionamento, isso foi muito importante para a gente entender o que a gente é dentro do mercado, e a Doca, ela é uma produtora de vídeo, a gente faz produção de podcast, de talkcast, a gente faz produção interna, externa, a gente trabalha com posicionamento de marcas e através disso também a gente consegue gerar demanda aí para os nossos clientes, para nós mesmos, a gente é um case da gente. Então, hoje fiquem à vontade, né, para fazer perguntas. Vou falar que eu não peguei bem o briefing, então eu vou responder de bate-pronto tudo que eu já tive de experiência. Acredito que algumas pessoas podem ter mais, outras menos, mas eu passei já por uma jornada inicial, então tomara, espero, né, que possa contribuir também com as pessoas que estão aí acompanhando a gente. Bora lá. Show de bola. Então, gente, para você que está nos acompanhando novamente, deixe já sua dúvida, sua pergunta, que durante a gente vai ter alguns blocos, tá? Sobre realmente aqui nossa live, tá? Eu queria então só apresentar o nosso escopo desse bloco, que a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado com a Alcídia e ela vai trazer realmente conteúdo de valor. O primeiro bloco aqui a gente vai falar um pouquinho sobre do posicionamento da campanha, né? Então isso vai ser muito importante. O segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a construção de estratégia, que é o maior especialidade dela. Um dos principais pontos que a gente fala, né? Que se torna realmente diferente, né? Muitas vezes a gente de uma agência, muitas vezes de um gestor em si comum, é que a gente teve realmente experiência internamente de empresa, né? Então a gente sabe a importância de ter um ROI muitas vezes, né? Então isso é um ponto principal, porque muitas vezes o gestor de tráfego, muitas vezes o profissional de marketing, ele não entende muito sobre o que é LTV, o que é tráfego pago, né? Tipo assim, o que é o CAC propriamente, né? Só sabe muitas vezes apertar o botão. E quando a gente começa realmente a ir mais a fundo sobre o que é um DRE, sobre o que realmente é uma projeção de vendas, né? E até principalmente sobre o que é brand propriamente, a gente começa a entender exatamente que
tudo isso acaba realmente fazendo com o principal intuito, né, que é de gerar mais ROI, né, para o empresário. Então isso é bem interessante porque a gente não tem aquela visão micro, né, que é só muitas vezes de uma plataforma propriamente, né? A gente saber muitas vezes só sobre tráfego é muito importante, mas a gente saber realmente o negócio como um todo, aí realmente a gente consegue expandir realmente o horizonte e basicamente furar a bolha, né, que é o principal de crescimento de qualquer empresa em si propriamente. Então, esse não vai ser o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai falar dos principais erros, e ela vai falar um pouquinho mais sobre quais são os erros e os erros que você não pode cometer, ou aí no seu negócio, ou aí na sua agência. Então, isso vai ser bem interessante. E o nosso último bloco, ela vai falar um pouquinho mais da experiência, né? A gente sempre fala e finaliza assim, basicamente, sempre pedindo a nossa dica de ouro, tá, Alcide? Então, já vai pensando numa dica de ouro que toda pessoa, todo empresário, todo realmente profissional de marketing que queira realmente agregar aí, que você possa estar realmente trazendo um conselho já para o pessoal no final. Mas antes de mais nada, eu até queria trazer um ponto bem interessante, tá? Muita gente pensa que brand é só estética, na verdade. Muitas pessoas pensam que muitas vezes é o feed bonito e tudo mais, né? Mas como que o brand ele influencia no resultado da campanha? Então, eu queria trazer essa primeira visão assim sobre o que é o brand propriamente, né? Então, explica pra gente um pouquinho mais sobre o que é o brand e se ele é só estéticas, o que é ele propriamente. Boa pergunta. É, Antes eu atuava só com a área de performance, eu passava tudo que era a parte de design, comunicação, eu só trabalhava com performance, né? Eu tenho um sócio hoje que ele é especialista em brand, então ele foi me norteando muito nesse ponto, e a partir desse momento que quando eu comecei a adquirir mais o conhecimento sobre marca, né, sobre o tom de voz, como se posicionar, como fazer um anúncio, utilizando o posicionamento da marca, toda a estratégia por trás, ficou muito melhor, né? Então, o brand não é simplesmente uma logo. Cara, esquece isso, esquece o feed bonito. Tu tens que entender, primeiramente, para quem que tu vende e o que tu defende. É o como tu se posiciona. Então, já de forma prática, é o que você é e o que a tua marca defende. Basicamente é isso, tá? A partir disso, tu começa a destrinchar toda a tua comunicação. E eu acredito que é um erro muito comum quando a gente é muito genérico, quando a gente tenta comunicar de várias formas e não consegue acertar. Isso é um erro que eu vejo muito comum, principalmente para quem está mais na área de performance, né, que não está muito casado com o brand. Então, é um dos erros que a gente vê mais comum. Então, para mim, o brand é o que você é e o que tu defende. A partir disso, tu começa a destrinchar todo o resto da tua comunicação. Então, depois que a gente reposicionou a nossa marca, a gente mudou de nome, a gente fez um rebrand, eu falo para vocês, a Doca hoje, ela achou, né, o norte dela. O que ela defende de fato? A gente defende posicionamento de marca. Então, a gente tem que ser também um bom comunicador da nossa marca, né? A gente criou submarcas também para a gente ter uma comunicação um pouco mais ampliada, mas não fugindo do nosso tom de voz. Então, é super importante esses dois pontos. A partir disso, depois tu vai destrinchando todo o teu tom de voz, teu posicionamento. Tu pode comunicar de forma geral? Pode. Mas hoje a gente sabe que as comunidades, as bolhas, ela tem que ser uma comunicação mais próxima. Então, assim, o brand para mim é isso. É essa comunicação, esse posicionamento, é o tom de voz, tudo isso faz parte do brand, tá? Olha só, que interessante, né? Então isso realmente acaba quebrando todas aquelas regras que o pessoal pensa, né? Não, é só um design bonito e tudo mais, mas na verdade tem tudo realmente contexto por trás. E tudo isso é Design feio intencional, né? vende. Oi? Design feio também vende, mas é para quem você está Exato. comunicando, entendeu? Exato, exato. É uma coisa muito interessante, tá? Eu trabalho com tráfego pago e principalmente com a parte de e-commerce propriamente, né? Que hoje tem uma boa carteira de meus clientes são e-commerce em si. Eu faço muito teste, muito teste. Eu testo muitas vezes ali o criativo mais bonito, mais bem elaborado e o mais simples. E eu falo pra você, cara, entre 60% e 70% das vezes acaba sendo ali a parte do mais feinho. Então, muitas vezes é aquela foto, muitas vezes tirada pelo celular, muitas vezes é um design que feito pelo próprio campo, propriamente, o que tá gerando mais resultado em si, né? E isso entra de acordo com o que você realmente falou, que realmente o que você realmente quer transmitir para as pessoas acaba sendo fundamental para isso. Né? E isso acaba até um ponto que eu queria até trazer para você e entender um pouco mais a fundo, para que o pessoal possa estar entendendo. Na prática, como alinhar ali o posicionamento, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o que é posicionamento, com performance, né, dentro de um funil de vendas. Então, porque muitos falam que tem uma rixa aí, né, entre performance, entre posicionamento, né? Então, me diz aí um pouco mais aí.
como que a gente consegue realmente juntar essas duas coisas? Como que essas duas coisas acabam se agregando aí sobre realmente o que é tanto posicionamento quanto a parte de performance dentro do funil de venda? Boa pergunta também. Vejo que, primeira coisa, a gente tem que entender qual o problema que a gente vai resolver. Primeiro ponto, Uhum. tá? Depois que tu entende qual o problema que tu resolve, a dor que tu resolve, isso a gente, na prática, na teoria, a gente é cansado de ouvir isso dentro do marketing, tá? Mas qual é o problema que tu vai resolver de fato? Quando tu Uhum. entende isso, na estratégia de funil, é aquilo que eu digo do posicionamento, quem você é e o que tu defende, no funil, junto com a área de performance, que a gente fala, isso a gente aprendeu dentro lá da maior assessoria, o que eles fazem bem, como é que a gente vai aprimorar esse funil, trabalhando ali com a parte de tráfego, de conversão, retenção, e volta o ciclo de venda de novo. Tu monetizar em cima disso de novo. Então, você consegue, através, né? Eu digo que eu estou falando mais técnico na parte de funil Sim. mesmo, né? Como que a gente Sim. vai traquear tudo isso de alguma forma para a gente entender aonde, se a nossa marca está bem posicionada e se o nosso tráfego está fazendo sentido. Então, Sim. geramos o tráfego dentro do funil, então vai ser aquele, né, o topo lá, vamos colocar ali como um funil mesmo, um topo, depois, ou um ciclo, né? A gente vem para a parte de engajamento, onde a gente vai trabalhar com a marca, com o posicionamento da marca, a gente vai começar a engajar aqueles, né, futuros leads ou pessoas que engajam conosco. Então, através do nosso posicionamento dentro do funil, a gente tem essa parte do engajamento, que vai ser um segundo fator. Depois que tu engajou, que a tua marca comunicou diretamente com essas pessoas que engajaram, tu vem para o processo de conversão, que já é um topo, né? Quando é um fundo de funil, já que a gente já trabalhou bem, a gente já comunicou, a gente fez vários, já atingiu esse lead várias vezes, então a gente está na etapa de fundo, a gente converte. E num último momento tem a retenção, onde a gente vai manter isso com toda a nossa estratégia de posicionamento de marca, com o time de vendas, e depois, de novo, a gente pega esse mesmo lead, né, esse cliente que converteu com a gente, e com o posicionamento da nossa marca, estratégia da nossa marca, a gente gera uma nova venda, né, para esse lead. Então, a estratégia de posicionamento e conversão no funil de vendas, ela, para mim, ela acontece assim, né? A gente gera demanda, a gente trabalha com fases do engajamento, né? Eu geralmente não gosto de vender diretamente no frio. Eu faço bastante campanha de remarketing para tracionar esse cliente de novo, para ele engajar com a marca, né? Se não é uma marca que está muito em alta no mercado. Claro, grandes marcas é muito mais fácil de trabalhar, já tem credibilidade, mas a gente atende pequenas empresas, então a gente tem que criar um ciclo onde essas pessoas veem a gente muitas vezes. Então, esse é o nosso. Muitas vezes a gente trabalha com posicionamento dessa forma, até que no final a gente converte de fato, que ele vire um cliente, vire um lead. Enfim, esse é uma forma que a gente trabalha, né, unindo a performance com posicionamento. Para mim, os dois não são concorrentes, muito pelo contrário, tem que ter os dois. Hoje, eu era muito do time de performance, tá? E ainda sou, porque eu sou muito vendedora, eu faço as vendas, eu não abro mão, eu sou muito desse tipo. Mas eu também entendo hoje quanto é importante tu te posicionar e saber para quem tu vende. A venda é muito mais fácil. Tu já entende tudo que tu tá vendendo. Tu não precisa ser, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou ter que pesquisar aquele cliente X, Y para atender. Não, fica muito específico, sabe? Sim. Então, o posicionamento ajuda muito na conversão. Depois, no tráfego, ajuda mais ainda, porque está muito direcionado à pessoa que você quer atender. Isso é verdade, porque, tipo assim, até eu falo pro. Eu acho que dois pontos que tu falou aí, que realmente, cara, faz total sentido. Sabe o que que é? Eu tenho uma cliente ali, tem várias, mas uma cliente que é muito boa em questão de orgânico, muito bom. Tipo assim, ela tem um bom posicionamento em si, de marca em si, inclusive é The Force, depois eu posso até mandar ali, e elas são muito fera realmente, assim. E quando elas vieram pra mim ali, e a gente começou a trabalhar dentro do e-commerce delas, foi muito fácil a gente conseguir realmente já gerar os primeiros resultados por conta disso, por conta que ela já tinha um bom posicionamento de marca. E muitas vezes o posicionamento de marca não é somente o conteúdo, mas é para quem que você fala, né? Porque muitas vezes, vamos supor, a pessoa vai querer produzir conteúdo, ela quer falar com todo mundo, por exemplo. Né? Tem aquela famosa frase, né? Quem tenta realmente falar para todo mundo não fala para ninguém.
né? Tu não consegue conectar realmente com o público correto. Então, quando a gente consegue realmente, juntando essa parte ali de posicionamento, junto com o conteúdo, junto com o tráfego pago, a gente consegue ter um ROI muito positivo mesmo, né? Então, por exemplo, a gente já conseguiu, por exemplo, dentro do tráfego pago, até um ponto bem interessante, né? Que muitas vezes o nosso CAC, né, o nosso custo de aquisição por venda, ele acaba aumentando com o decorrer, muitas vezes, quando você não tem muito da base de dados. Agora, quando você tem dados, que muitas vezes é um conteúdo muito bem, já bem posicionado, acaba sendo muito mais fácil e muito mais barato de você conseguir, muitas vezes, gerar venda em cima disso, né? Então, isso é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas, elas veem que muitas vezes o posicionamento é só, por exemplo, você ter uma constância de conteúdo. Então, o posicionamento não é só posicionamento, não é só conteúdo, né? Mas é para você realmente saber com quem que você fala, com quem você quer falar, né? E um outro ponto é que, tipo assim, cara, o que até você falou, a gente estava um pouco antes, a gente estava falando sobre qual setor que você trabalha e tal. Você estava comentando ali que você trabalhou hoje com a parte mais de construção propriamente, né? E quando você começa realmente, você se posiciona assim, dessa forma, as pessoas começam a ver você como um especialista. Eu falo para você, eu acho que todo gestor de tráfego novato começa, né? Tipo, o cara é generalista, ele começa, tal, trabalhando assim, pegando todos os tipos de público propriamente. Mas quando o cara ele realmente ele foca no que ele gostou, no que ele gerou mais resultado, acaba sendo muito mais fácil de você começar a conversar com as pessoas. Né? Muito mais fácil. É onde que você começa aqui, se tornar um diferencial. Né? Então, por exemplo, assim, eu sempre falo, né? Muitas vezes, o que é mais fácil, por exemplo, vamos supor, um dono de e-commerce, né? O que é mais fácil de contratar? Um cara que muitas vezes ele persegue ele por conteúdo, mais que ele segue um conteúdo ali estratégico sobre e-commerce, ou um gestor, por exemplo, qualquer em si. Né? Então, a pessoa que ela já se posiciona acaba sendo muito no mercado, né? Muito realmente na frente dos seus concorrentes. Então, isso é um ponto realmente extremamente importante, e não só no contexto de tráfego pago, mas de qualquer tipo de negócio que queira realmente vender no digital. Né? Então, se você realmente se posiciona, sabe quem que é o seu público, e você trabalha em cima disso dia após dia, melhorar cada vez mais, isso tende realmente a melhorar com o decorrer do tempo. A gente sempre fala, né, que quando você realmente está bem posicionado, né? Você sabe com quem você está falando, e você começa a criar um ativo, por exemplo, o YouTube é uma das formas de você criar ativo. É de você realmente, com o decorrer do tempo, você começar a realmente ter mais autoridade. O Instagram é a mesma coisa. Então, quanto mais você vai realmente, eu falo, construindo isso nessa constância dessa conversação, mais as plataformas começam a entender cada vez mais, né? E assim, e agora a gente para o segundo bloco, né? Construção estratégica, né? Já queria trazer um ponto aqui para você. Quando você vai montar uma campanha do zero, como que equilibra a parte de mensagem da marca com a parte da atenção? Então, basicamente, assim, como que você utiliza essas informações que você já tem sobre o seu público e sobre realmente sobre o seu posicionamento propriamente para a parte de performance propriamente, né? Já utilizando na parte da estruturação de tráfego pago, ali para a campanha de marketing propriamente, né? Porque quando você tem já um posicionamento, pelo que a gente entendeu, a gente já consegue realmente ter muito mais assertividade até com quem que a gente vai falar, na verdade. E agora, na prática em si, quando a gente vai montar uma estrutura estratégica, né? Como que a gente utiliza esses dados que a gente já gerou por um decorrer do tempo, o que a gente já conversou, para a parte das campanhas de performance em si, um marketing como um todo, não só tráfego pago, mas em outros principais canais também. É bem relativo, né? Claro, para cada tipo de cliente a gente tem uma estratégia um pouco diferente, mas eu não fujo dos pilares, tá? Os pilares que a gente usa são os 4 P's ali do marketing. Eu acho que, assim, quando tu segue uma linha de raciocínio, Uhum, o resto tu consegue só ir aprimorando a parte da comunicação para ter uhum, performance, né? Para quem não sim. sabe, ali os 4 P's do marketing, né, são preço, praça, produto e promoção. Pega Uhum, esses pilares e começa a seguir. Ele já é muito intuitivo, então a gente, para ter uma campanha que converte, dependendo do nicho, a gente tem que verificar sempre parte de praça, onde esse produto vai estar colocado. Produto, uhum, produto, né, tem venda, o produto sai, faz sentido? Coloca o produto. Promoção, geralmente, né, estou falando de e-commerce porque geralmente é algo que no e-commerce tem bastante produtos de promoção. Então, eu vejo que se você segue 4 pilares, que já está há 1000 anos, né, nas estratégias de marketing, a gente não pode fugir de coisas que já dão certo. Eu não sim, vou te falar nenhuma estratégia de bala de prata que a gente vai acertar, porque as coisas sim. funcionam e elas continuam funcionando, né? E o outro pilar, né, são preço, produto, praça e promoção. São pilares para você segmentar bem uma campanha, né? Hoje a Uhum, gente sabe que com muita, eu não gosto de romantizar isso, mas a inteligência artificial ela vai tomar cada vez mais conta. O gestor de uhum. tráfego ele tem que ser um bom analisador, né? Tem que Analista, né? ter
ele tem que ter um perfil muito analítico para compreender se dentro desses 4 pilares está tendo performance, né? Sim. Não sei qual é o nível de maturidade aqui da galera em relação a gestão de tráfego, gerenciamento de campanhas, mas o teu produto tem que comunicar, tu tem que ter um produto que venda, às vezes é um produto de entrada, para que o teu... Isso é uma forma de você até criar um pouco de consciência nos clientes, porque geralmente os clientes, eles querem a bala de prata também, sabe? Hoje eu recebi um lead e ele falou que ele demitiu um gestor de tráfego porque não saía a venda, porque ele já tinha investido R$ 500 em Google. Nossa. Né? A gente, como já é da área, já sabe que R$ 500 é nada hoje. Né? A gente tá em leilão o tempo todo e todo mundo está brigando pelo seu espaço. Por isso é que a construção de marca, o posicionamento de marca, ele vai ajudar o gestor de tráfego a ter resultado, ele vai ajudar o cliente a ter resultado. Porque hoje qualquer pessoa faz anúncio. Né? Qualquer pessoa, até os clientes mesmo fazem anúncio. Então, o posicionamento de marca contribui para bons resultados. O cliente às vezes não vai procurar o teu produto, ele vai procurar o teu nome, porque ele já sabe o produto que ele quer, ele já sabe o que a tua marca vende. Então, isso também faz sentido. Mas na tua pergunta ali de construir uma boa campanha, eu usaria esses 4 pilares, que são pilares muito antigos, que todo mundo utiliza, pouco, né, são muito falados, mas poucos utilizam de fato, e isso é muito estratégico para que tu possa vender mais, fazer mais ROI para os teus clientes. Segue essa linha de raciocínio dos 4 P's do marketing, que tu consegue fazer boas campanhas. E uma dica é sempre ter um bom briefing, né? Pega um bom briefing com o teu cliente, a hora que for planejar uma campanha, tira um tempo para um planejamento bem estratégico para que tu possa ter um bom resultado também. Não só vai lá, joga uma campanha, sobe uma campanha e vai na sorte e a IA que resolva. Não, cara, estuda, tu não tem que estudar nem o teu cliente, tu tem que estudar o cliente que é dele, né, que vai ser o teu cliente de fato que você está gerando demanda para ele. Então, assim, estuda quem é o cliente do teu cliente. Isso faz muito sentido, segue a linha de raciocínio dos 4 P do marketing e tu consegue segmentar bem uma campanha, deixá-la bem estratégica e, de resumo, faça um bom briefing, tá? Um bom briefing ajuda muito para você fazer uma campanha que vai dar ROI. Exato, exato. E quando a gente faz um bom briefing, cara, tipo assim, fácil de você realmente conseguir realmente gerar resultado, fácil. Porque, tipo assim, hoje eu vejo que, tipo assim, tem muitos. Por mais que a gente tá numa era que. Eu falo que, tipo, hoje tipo assim, eu entrei. Eu lembro que, tipo assim, eu entrei lá em 2022, 23, na parte do tráfego pago, ainda tava começando muito isso, né? O Sobral ainda tava vindo, tava o Tesla entrando nessa área, né, como professores. E ainda não tinha a palavra gestão de tráfego muito bem realmente trazido, né? Trago aqui, né, um termo realmente técnico obtido no Brasil, né? E basicamente lá o pessoal utilizava muito essa questão do tipo, muitas vezes do jeito que elas faziam de qualquer forma, né? E gerava resultado. Né? Tipo assim, naquele tempo, como não tinha muito anunciante, qualquer forma que você fazia um anúncio gerava muito resultado, porque tinha pouca pessoa anunciando. Né? Então, eu me lembro que, tipo assim, lá atrás, o custo de aquisição de cliente era 0,33 centavos. Né? Então, tipo assim, era baixo, muito baixo, assim, e conseguia muito resultado. E hoje, como tu falou, a gente tá realmente uma grande concorrência, né? As pessoas estão cada vez mais investindo mais em tráfego, né? Então, quando você começa a criar essa parte de público, essa parte de posicionamento, e você começa a trabalhar cada vez mais, se torna muito mais fácil, né, para converter. E eu falo que, tipo assim, até a parte de flexão, né, da pessoa tomar decisão de compra se torna muito mais fácil, porque, tipo assim, qual que é mais fácil de ela comprar? Uma pessoa que ela já conhece, que ela compartilha algum conteúdo, ou muitas vezes a pessoa que realmente ela nunca ouviu na vida? Né? Então, acaba se tornando muito mais fácil na hora de você converter. Muito, 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 muito mais fácil mesmo. E mesma coisa, e aqui eu queria realmente, na verdade, talvez você a gente vai saber realmente o que você pensa aí, né, no formato estratégico, né? Sobre a questão agora, a gente fala mais também sobre criativo aí propriamente, tá? Sobre a questão do criativo, tu deve seguir mais a parte do brand ou mais o que converte? Ou os dois? Qual que é a sua opinião aí? O que a gente pode focar? Foca mais realmente em criativo, voltar mais para a parte do brand da marca ou mais no que converte? Porque tem muitas pessoas que falam assim, minha paleta de cor é X, é assado, minha fonte tal e tal e tal. Só que a gente sabe que muitas vezes a questão que mais converte acaba sendo muitas vezes um não tão bonito, né? Ou muitas vezes de um design diferente. Então eu queria saber de você o que você acha, trabalhando com vários clientes sobre a parte de brand tal, e performance propriamente, o que você acha sobre essa visão? Boa pergunta. Então, o que eu acredito, tá? Eu vou primeiro pelos objetivos. O meu cliente precisa vender. Eu vou trabalhar com marca quando há necessidade de trabalhar diretamente com a marca, principalmente no anúncio.
e que geralmente a gente faz. Cara, trabalha no orgânico, trabalha com institucional, e quando a gente vai anunciar, se o meu cliente ele fala que ele quer vender, eu trabalho com o objetivo de leads, de venda. Esse é o objetivo. Então, geralmente, uns anúncios, né, que a gente faz, eles são para conversão, né? Claro que a parte institucional da empresa, a comunicação, o tom de voz, o manual, o DNA de marca, a gente segue. Eu não posso simplesmente, vou te colocar aqui, uma empresa que falou para mim que ela quer ser séria, ela não quer ser vista lá com brincadeirinhas na rede social dela. Eu poderia fazer um anúncio de conversão numa brincadeira, né, com um material mais, assim, fora do que eles fazem. Só que poderia converter? Poderia. Poderia dar mais ROI? Poderia, mas essa não é a comunicação da empresa. A gente sempre segue um DNA da marca, né? Pra gente não fazer também anúncios que não. Só vai chegar num perfil é totalmente diferente. Né? Ela vai chegar e vai falar com um vendedor totalmente diferente, não é isso. A gente segue o DNA, o manual da marca da empresa, né? As diretrizes, e faz a comunicação para venda, né? O que, Sim, que Aline. converte mais? Uma tag vermelha vai fazer o cliente ver mais? Se dentro do escopo dele, do manual de marca dele, puder usar vermelho, eu vou usar, porque chama mais atenção. Então, é o que mais faz sentido para o meu cliente. Num ponto estratégico, eu levanto, eu dou direcionamento, né? Tem muito cliente que faz um conteúdo, quer fazer muito conteúdo copiado, muito genérico, né? Por exemplo, corretor de imóveis, mostra o imóvel, lá, e no final vem ali para venda. A gente tenta conscientizar de ser mais criativo, né, para chamar para uma conversão, mas que se alinhe com a comunicação da marca, né? A gente não pode fugir disso. Isso hoje eu defendo muito, porque chega lá na ponta é totalmente diferente. Então a gente tenta transformar um conteúdo, mas que ele seja com o objetivo dele. Se eu estou fazendo uma campanha de leads, de venda com CTA, com chamada forte, eu vou ser mais agressivo na minha copy, eu vou ser mais agressivo na minha chamada, vou ser mais estratégico. Agora, se for um conteúdo para gerar autoridade, a gente faz campanhas para topo de funil, onde a gente quer pegar, né, o topo mesmo, conscientização, quer trabalhar com a autoridade pessoal da marca, com a identidade da marca. Então, a gente daí faz anúncios voltados para reconhecimento, né? Para gerar alcance, para gerar seguidores. Então, essas campanhas, elas não são ruins. Eu defendo. Por quê? O lead, o futuro cliente, ele entrou na tua rede. Ele vai estar consumindo os Sim. conteúdos orgânicos que, de certa forma, ele vai comprar de ti na jornada pelo que tu produz de conteúdo. Então, eu defendo hoje a gente ter aí anúncios de alcance que não são de conversão. Mas eu sei que na Uhum. ponta, né, talvez o CAC seja mais alto, mas o LTV tem um prazo maior, então faz mais sentido para algumas marcas. É isso que a gente precisa entender. Tem muito muito cliente que vem e ele não tem a credibilidade no mercado, ele quer vender. E eu sempre dou as instruções, né? Vamos falar sobre o posicionamento, credibilidade, o atendimento, e daí a gente vai gerando as nossas campanhas para que a gente possa crescer, né? De forma que o teu lead lá no final seja um cliente. Então a gente trabalha, né, com os objetivos mais estratégicos, alinhado à marca, alinhado ao que o cliente quer também, e qual é o time dele. Então, se ele tem pouco budget, vamos falar assim, e ele precisa vender, eu sou muito mais agressiva para gerar demanda para ele. Então, depende, é muito relativo, depende do momento do cliente, depende da marca. Então, estrategicamente, varia muito, sabe? Muito interessante, hein? Muito interessante, por causa que você quebra realmente todos os tabus que as pessoas pensam, né? Ah, eu vou ir mais pro time de performance, mais pro brand. E aí, realmente, como você demonstra, realmente é o principal ponto, né? Vai depender muito do objetivo do cliente, se ele realmente quer ficar mais brand, se é mais performance, né? E nessa conversação, essa orientação fala que é primordial, né? Porque hoje, se você não é por exemplo, um gestor de tráfego, um especialista, que você consegue dar um direcionamento, o cliente muitas vezes fica meio que preocupado, né? Se realmente ele vai estragar o brand dele ou não, né? Isso é muito interessante que você traz, porque tu consegue ter uma visão geral sobre como que você pode ter fazer essa tratativa. E agora, nesse terceiro bloco, quase o penúltimo, já quase final, eu queria trazer mais os principais pontos de erros, né, e correção em si, tá? E eu queria saber de você, né, ó, que sinais que indicam que o problema de uma campanha não é o tráfego, mas sim a comunicação da marca? Ó, isso aí é uma pergunta boa, hein? Boa, boa mesmo. Para te falar honestamente, é ser genérico demais. Isso é Uhum. um erro, tá?
e também achar que o que deu certo para alguém vai dar certo para você ou para o teu cliente, né? Então, muitas vezes não funciona. Eu acho que quanto mais genérico tu for, um pouco mais longe do resultado tu vai chegar. Isso eu falo até para quem quer ser um gestor ou está sendo um gestor. Eu acredito que a gente, quanto mais nichado, mais a probabilidade a gente aumenta, tá? A gente não vai conseguir pegar o mundo todo. Então, já que a gente não vai conseguir trabalhar com todos, né, atingir grande parte, a gente tenta ser mais nichado. Não digo assim, no início, às vezes não, tu pega realmente o que tu precisa. Mas quando tu tá um pouquinho mais no poder de escolha, até mesmo o teu cliente, ele precisa dar uma nichada, porque a comunicação ela fica mais assertiva. A maioria das campanhas que dão certo é quando a gente está direcionando para o público-alvo correto. Quando a gente tenta atingir todo mundo, a gente não vai atingir. Né? Eu tenho um cliente aqui que ele atende qualquer pessoa. Mas eu falei para ele, será que é qualquer pessoa? E daí a gente foi analisar alguns pontos se era realmente qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, por mais que o serviço dele seja quase uma commodity, né? Mas a gente não quer também atender qualquer pessoa. Então, eu vejo que esse é um erro muito comum, a maioria das agências também pecam nisso, as empresas também pecam nisso, de querer abraçar o mundo, quando tu não vai conseguir. Nenhuma uma empresa consegue abraçar, né, nesse viés de empresas locais, e-commerce, enfim, não vai conseguir atingir a massa. Então, é melhor tu trabalhar de forma com um pouco mais, tem um nicho, tem vários subnichos também, subnichos é legal, porque daí tu pega, às vezes, uma especialidade, tu se torna único, tu tem uma proposta de valor única no teu negócio, que isso é bem importante, e depois tu consegue ter bons resultados, tá? O teu CAC diminui, teu LTV aumenta, tuas indicações aumentam também, enfim, acho que um erro, assim, é ser genérico. Para mim, hoje, é ser muito genérico. Quanto mais específico, melhor. Olha só, bem interessante, muito interessante. E me diz uma coisa, e quais dois ou três mudanças simples que uma marca ela pode fazer hoje para alinhar aí o melhor o seu brand e performance, na sua opinião aí? Até uma pergunta mais prática de correção de erros, tá? Cara, tu fazer um DNA da marca para ajustar tom de voz, comunicação, ter um manual para seguir, Manual. é um fator bem. É um fator que poucas empresas fazem, elas acham que é só uma logo que vai posicionar, uma logo bonito, mas não tem nada estratégico por trás. Hoje, tu pode fazer o teu DNA de marca, claro que com um profissional é muito melhor, porque ele tem todo um estudo para fazer, mas vagamente você tem que fazer um DNA da tua marca, tu tens que ter um manual para seguir, porque isso é um grande diferencial. Tá? Como marca, isso eu vejo que faz muito sentido. Até para quem vai atender, né, uma empresa de marketing, quando a gente chega e a gente já tem, ó, esse é o nosso manual, essa é a nossa identidade, fica mais fácil para trabalhar. A maioria dos clientes não tem. Mal e mal tem uma logo, né, bem feita, para a gente fazer ali os trabalhos de conteúdo, né, de arte, a gente acaba não tendo porque a gente não tem nenhuma logo decente. Mas isso não é problema. O problema é o cliente não saber, muitas vezes, para quem ele vende. Isso é, assim, é muito comum, né, nas empresas, principalmente as empresas locais, elas não têm esse direcionamento até por parte do marketing, né? Quando a gente vai fazer uma reunião de briefing, às vezes até empresas que faturam legal, assim, uns 500 mil reais, até ainda não tem um DNA. Então, como que a gente vai comunicar isso, né? Como é que a gente vai assertivo? Chegou uma pessoa lá interna de marketing e ela queria fazer algo que a gente, trabalhando um ano com eles, não podia fazer. Porque já no Nossa, briefing, no primeiro briefing, a gente já pegou, só que eles não, como eles não tinham manual e nem um DNA definido, não ficou claro, né? Então, isso é um grande diferencial, o cliente saber para quem que ele está defendendo, né? Quem é ele ali no mercado. Então, é um diferencial. Para quem trabalha com marketing, eu sempre indico levar isso para o cliente, vai ficar mais fácil vender, vai ficar mais fácil ver resultado. É um investimento para a marca. exato. Eu tenho até uma cultura que eu peguei, desde quando comecei como gestão de tráfego e quando eu comecei a abrir a mente mais a questão de realmente de performance, de posicionamento e tudo mais. E eu falei, cara, quer saber? Porque o que acontece, tá? Assim, muitas empresas, muitas vezes contratam profissionais de marketing e acontece algo assim ou semelhante. Por exemplo, um caso que aconteceu uma vez, foge um pouquinho do nosso contexto, mas só para você entender, né? Basicamente, o que acontece?
é, ela começou a fazer tráfego em si, realmente ali com uma agência, com um profissional de marketing, e muitas vezes o cara, ele pegou, ou ele excluiu muitas vezes todos os dados daquela campanha, muitas vezes ali ele excluiu tudo, as logos que a pessoa tinha salvo dentro da própria plataforma, por lá no MetaS a gente trabalha muito em cima disso, e muitas vezes a pessoa ficava sem dado nenhum, né? E esse dado nenhum é nem por causa que ela nem sabia tipo, qual que era o brand, com quem que ela estava se comunicando, né? E esse é o principal documento, eu falo que é o ouro em si, né? Porque muitas vezes a pessoa ela pensa, a gente fala muito sobre posicionamento e tudo mais, e o fato de você ter um documento internamente auxilia você não só no agora, mas futuramente, né? E se caso esse profissional que você contratou, terceirizado, você não tiver mais contato com ele, será que você vai perder os seus ativos? Ou outra, muitas vezes tem um profissional dentro da sua empresa. Será que se ele realmente ir embora, esse profissional dentro da sua empresa, tu vai conseguir dar conta sobre a questão de comunicação, algo do tipo? Então, um dos principais pontos que eu peguei até bolei, assim, com todos os meus clientes que eu faço hoje é o quê? É o black box de performance que eu falo, né? Que é basicamente no período que o meu cliente ele está comigo, eu pego todos os dados dele, cara, o CAC, LTV, a parte de públicos que a gente conseguiu realmente tanto pelo briefing quanto pelas próprias campanhas, e eu entrego um documento no final do nosso contrato. Então, isso por quê? Porque eu falo que aquilo ali é o ouro dele. Porque, vamos supor, se a pessoa ela tem todas essas informações, mais sobre posicionamento, mais sobre marca ali, juntando tudo isso, cara, acaba sendo muito mais fácil você entregar para qualquer profissional de marketing e ele dar sequência. Muito mais fácil. Né? Porque ele já tem dados para analisar. Teve um cliente meu lá dos Estados Unidos que eu tô atendendo, que ele começou realmente a trabalhar bastante, e daí, tipo, ele tinha muitos dados em si, né, espalhado. E, tipo, e ainda bem que tinha, mas já peguei outros clientes que não tinha dado nenhum. E é muito difícil, por quê? Porque quando você não tem dados, tu tem que comprar esses dados. Né? E muitos clientes muitas vezes não têm muitas vezes, ou dinheiro suficiente para comprar dados. Ele quer um resultado meio que imediato, mas é impossível. Por exemplo, até a gente estava falando sobre questão de R$ 500 ali, né? Muitas vezes. E quando a gente coloca, tipo assim, quando até a questão de investir e tudo mais, muitas vezes existe esse período de aprendizagem dentro das próprias plataformas. E aí, então, aí a gente começa a entender sobre como é importante o posicionamento e o conteúdo para a marca. Porque, vamos supor, a marca ela não investe, nunca investiu em tráfego, mas ela tem um bom posicionamento, ela faz conteúdo, mas acaba sendo muito mais fácil na hora de gerar tráfego em cima. Mas quando a marca ela não tem nada e ela começa a investir tráfego, muitas vezes é um tráfego pouco ainda, muitas vezes com pouco investimento, tu não consegue ter um resultado, né? A curva de aprendizagem é muito maior. Então, por isso é tão importante a gente ter esse realmente conteúdo, esse posicionamento linkado também com essas principais briefings, né, que tu falou, né? Porque isso facilita muito todo o nosso processo de trabalho como profissional de marketing. Com certeza, com certeza. E o último aqui, o bloco, que é mais falando sobre experiências reais, já indo para a parte final, quando o caso para a gente aí, onde que uma mudança de posicionamento de marca resultou na performance dessa marca. Então, conta um caso aí, uma experiência que você teve, um case real aí pra gente. Cara, eu tive vários cases, tá? Que às vezes a gente não divulga, mas são cases bem legais para a gente estar contribuindo com a nossa comunidade aqui. Mas eu vou falar um case, eu não vou nem falar de valor monetário, tá? Tem o nosso case próprio, depois eu falo mais sobre. E eu vou falar sobre um cliente que a gente atende, é uma escola de inglês, né? É um mercado super competitivo. E a gente fez, vou atrelar isso à parte de criativo e posicionamento, tá? Com a performance. Eu tenho um sócio aqui que ele é diretor criativo, então ele tem muita experiência, ele tem um portfólio gigante aí na parte de produção de vídeo. E a gente fez uma campanha de leads, né, para o WhatsApp, e a gente fez ali durante o semestre essa campanha, tá? É escola de inglês, então eles trabalham por semestre, vendas, enfim. A gente conseguiu fazer um criativo onde a gente pudesse comunicar. É uma escola de inglês, uh, o cliente dele, da escola, é uma criança, né? E a gente elaborou um criativo de uma criança falando inglês. Só que no criativo, eu não vou direcionar para uma criança porque não faz sentido. Eu vou criar o desejo na mãe, no pai. Era uma criança, parecia que tinha uns 7 anos, 8 anos, enfim. E ela conseguiu no criativo transformar ele num desejo muito claro para os pais, né? Imagina, se você quer ter o teu filho falando inglês, tendo muitas oportunidades, né, na fase adulta dele, porque ele fala inglês, essa é a hora de matricular o seu filho na melhor escola, né, da nossa região. Então, essa comunicação, né, e claro, a gente fez uma campanha onde a gente colocou ali, né, os pinos nas escolas, ao redores, nas escolas não de inglês,
nas escolas, escolas mesmo, porque a criança, o pai e a mãe vão buscar, né, nas escolas. Então, às vezes, o conteúdo tem que rodar por lá. Então, a gente foi bem estratégico, direcionou, segmentou, né, porque a gente gostaria de atingir, porque a gente já tinha mapeado quem comprava, então isso foi bem relevante. Os bairros, por exemplo, eu posso vender em toda a região da cidade, mas os bairros talvez não faziam sentido, então a gente pegou uma região que a gente sabe onde que os pais geralmente vão, né, matricular, enfim, a gente foi bem específico, e a gente no semestre, né, a própria franqueadora, né, da a matriz, entrou em contato com a gente para perguntar o que a gente tinha feito. A gente tinha feito o melhor resultado do Brasil Olha em só. resultado, né? Então, o, o X, a gente fez um bom criativo. A gente transformou uma fala de uma criança em inglês em resultado. Então, esse foi a estratégia, que não foi uma bala de prata, mas a gente usou nossa parte criativa na comunicação, né? Tava bem nítido qual era a marca, porque a gente utilizou do brand dela, o tom de voz dela, e a gente fez uma boa campanha que deu muito ROI, deu muito resultado. Então, no semestre, né, a gente teve um resultado melhor do que a própria franqueadora. O nosso custo de lead foi menor do que a franqueadora. Vou te dar um número assim para você ter específico. O custo da franqueadora de lead era R$ 35. O nosso custo foi R$ 4. Então, assim, foi um custo muito abaixo, foi um resultado bem específico, né? A gente conseguiu trabalhar bastante em cima disso, criou bastante autoridade e foi um baita resultado aí para o time comercial, né? Outro case, que não é ainda um case, né, igual esse, né, mas eu falo que a gente mudou o nosso posicionamento, né, a gente não é mais uma agência de marketing, a gente é uma produtora, a gente vende uma assessoria em marketing também, mas não é o nosso foco, ela é um serviço, é uma porta de entrada, né, ao nosso produto. Depois a gente consegue trabalhar com alguns clientes específicos, mas a gente mudou toda a nossa marca, a gente mudou a nossa comunicação, a gente mudou, fez rebranding em tudo, inclusive até pessoas dentro do time. Então, assim, quando a gente posicionou, a gente trabalhou menos e a gente faturou mais. Isso foi um grande case para a gente como interno, porque a gente, assim, faz muito pelas empresas, a gente dá resultado, mas, cara, a gente tem que dar resultado para a gente mesmo. Não tem como eu falar para o meu cliente fazer algo e eu não fazer. Então, a gente é o nosso case hoje, a gente consegue trazer resultados para a gente através de tráfego, através de brand, através de comunicação. A gente consegue trazer os resultados, são mensuráveis, né? Mas foi quando a gente redesenhou todo o nosso modelo de negócio. Então, é um case para nós mesmos, a gente é o nosso case. Cara, fantástico e excelente resultado, de verdade. Até a Mayara colocou ali excelentes resultados ali, né? Cara, é fantástico isso que você está falando, porque realmente é uma virada de chave tremendo, tremendo mesmo, porque quando a gente consegue realmente ser muito assertivo nessa parte do posicionamento, a gente consegue ver o resultado lá na frente, como você propriamente mostrou, né? O custo realmente médio do CAC de você deles lá era 30 e tu conseguiu para 4. Então isso realmente, cara, é tremendo resultado, tremendo resultado. E agora, a última pergunta que eu falo, na verdade, são duas principais, tá? Que eu quero trazer para você. E primeira coisa, eu queria que você me falasse para a gente agora qual que é o conselho que você dá para uma pessoa, ou muitas vezes um profissional de marketing, muitas vezes uma empresa que quer se posicionar no mercado. Muitas vezes precisa fazer um reposicionamento de marca, muitas vezes, ou precisa fazer um posicionamento, né? Começar hoje na prática. Qual que são o passo a passo, ou uma dica que realmente seja a chave de ouro, que vai abrir a mente das pessoas. E por último, eu quero te perguntar, na verdade, que você compartilhe com a gente uma coisa que seja cômica sua, tá? Então pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa, uma curiosidade de você, tal, algo que seja único que você já falou para poucas pessoas somente. Nossa, eu falo demais. A galera sabe da minha vida. Os mais próximos. Bom, vamos lá. Sua pergunta aqui é posicionamento, né? Como que a pessoa deve se posicionar? Essa é a pergunta? Isso, na verdade, um conselho sobre reposicionamento, né? A pessoa que é profissional de marketing, e-commerce, negócio, que queira realmente se reposicionar no mercado, qual que é o conselho, o passo a passo que você daria para essa pessoa? O conselho é o seguinte, que eu usei de forma prática, tá? Que funcionou para mim, mas eu acho que é super válido, tá? Não fica confuso. Não fica confuso. Quando tu vai criar algo, ter algo, tu tem que ter em mente aquilo que tu quer e focar naquilo até o final. Não fica achando que tudo é uma bala de prata. Eu acho que as coisas se constroem com o tempo. Sei que todo mundo quer ter o resultado, quer fazer algo, quer ganhar dinheiro, mas isso tudo é construção. Conforme tu vai criando o teu nome, tu vai
fazendo as coisas corretas, as coisas vão acontecer no tempo que elas vão ter que acontecer. Mas na jornada, às vezes a gente pode errar. Eu sempre fiz até um post sobre isso. A gente vai errar, a gente é um ser humano. A gente não pode ficar confuso daquilo que a gente quer. Se tu quer ser um profissional da área de marketing, vai fundo. Não fica confuso, desviando toda hora para lá e para cá. Isso só perde tempo. Não que tu não tenhas que experimentar algumas coisas para depois tu entender o que tu quer. Só tu não pode ficar confuso toda hora no meio do caminho. Se tu tem um time, principalmente, cara, é pior ainda, porque o teu time todo começa a ficar confuso, não fica definido, e isso é muito ruim, que atrasa, né? Onde tu podes ter mais foco, tu pode se personalizar mais. Então, assim, pode errar sempre, mas ficar confuso, eu acho que é algo que abriu minha mente, sabe? Quando eu entendi realmente o que eu queria e o que eu precisava e como eu deveria fazer, foi só me dando clareza do meu próprio negócio. Hoje eu sei o que eu quero, quem eu quero atender, o que a gente faz, o que a gente entrega, isso aí dá muita clareza, mas às vezes no meio da jornada vai acontecer coisas que vão te tirar do caminho e, cara, não tem coisas que não valem e não fazem sentido. Então, se tu tem um objetivo, segue, vai até o final, tenta, porque uma hora, né, bate, e uma hora vai furar. Isso aí pode ter certeza. Só que não é uma bala de prata. Isso tu tens que construir com o tempo. Eu já estou na área já há uns 5 anos. Os meus melhores resultados foram agora. Então é algo que demanda tempo. Tu vai criando conhecimento cada vez mais, cada troca. Se junta com comunidades da área, se envolve mais, tu vai aprender mais. Essa área é um negócio assim muito louco. Toda hora acontece algo e tu tens que mudar tua rota e fazer e aprender. Mas esse é um modelo de negócio, tá? A gente vive numa bolha, então a gente ainda está numa bolha e pouca gente entende, compreende do que a gente faz, mas a gente gera resultado e isso são poucas pessoas que conseguem fazer. Então, assim, só segue, não fica confuso e vai até o fim, mas tenta que uma hora as portas vão se abrir e tu vai ter clareza total do que tu quer pra tua vida. E uma curiosidade, claro, uma curiosidade, eu sou uma pessoa bem séria, assim, muitas vezes sou muito objetiva, né? A minha turma fala que eu sou muito assim, não falo, eu não gosto dos detalhes, eu não dou muito detalhe às vezes, eu pego e só falo aquilo que precisa, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas, quando as pessoas me conhecem melhor, elas sabem que, não é bem uma curiosidade, né? Eu sou engraçada. Então, eu não demonstro ser uma pessoa tão engraçada. Alguns vão discordar disso, mas sou bem engraçada. Mas, assim, não estou lembrando, assim, de uma curiosidade. As curiosidades que a gente tem dá muita vergonha, tá? Então, não vou compartilhar isso. Eu fui ali foi uma comunidade que a gente tem aqui em Blumenau, do Grove Club, e eles fizeram uma dinâmica para contar algo que ninguém sabia de ti, e eu parecia que eu tava numa que só tinha alcoólatra fazendo cagada. Então eu não vou deixar muito aberto, porque é muito envergonhador isso. Mas assim, cara, eu sou uma pessoa super normal. A gente tem o nosso dia a dia, nossas batalhas, eu treino crossfit, eu sou muito disciplinada. Quando eu tô treinando, eu sou muito competitiva, talvez seja uma curiosidade. Eu acho que quem trabalha com tráfego às vezes porque quer alcançar os resultados, principalmente quando tu se importa. Então, muitas vezes eu fui muito competitiva com tudo. Eu compito até dentro de casa, né? Quem é melhor, quem vende mais, quem fatura mais, enfim. É uma curiosidade, mas muita gente já sabe disso, porque quem me conhece assim de perto sabe que sou uma pessoa super competitiva. Lá no curso que a gente fez, né? Eu não estava botando muita fé que eu ia, mas quando eu tive a chance de, cara, pode isso tirar tal nota, eu super corri atrás e depois a gente conseguiu instalar lá com a galera, né, para estar entre os alunos de destaque. Mas é isso. Tem muita curiosidade, não, é só uma vergonheira, daí eu não vou contar em público. Ou seja, muito obrigado de verdade por você ter topado, realmente, por você ter realmente ter trago aí um conteúdo tão rico, tão de valor assim. Eu acredito que o pessoal gostou bastante. E para você que está vendo essa live agora, posta também aí, cara. Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar deixando nos comentários, ou eu vou estar, inclusive, deixando ali o contato dela, na questão do Instagram dela, para você também estar chamando no direct. As pessoas podem fazer isso, ou seja.
Pode, claro. para ela estar entrando em contato. Então eu queria até que você já falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a parte do teu contato, tá? Falei sobre o teu contato do Instagram, né? Onde que as pessoas podem estar te encontrando, né? E faz o teu pitch de venda, né? O teu pitch das pessoas que queiram realmente conhecer mais sobre o seu trabalho, né? Qual que é o tipo de pessoa que você acaba trabalhando. Legal. O meu arroba pessoal é Alcidia Severino, depois pode deixar, é bem fácil de achar, né? Nossa empresa é a Doca Digital, a gente é um estúdio, né, para gravação de conteúdo, edição de conteúdo, tudo que for no aspecto de produção de vídeo, a gente faz lá dentro da Doca. A gente também está começando com uma área de educação para videomakers, então a gente também vai abrir esse braço, né, para o futuro. A gente sabe que o mercado cada vez mais vai precisar gerar essa autoridade, esse conteúdo. A gente está em Itajaí, então, se quiserem nos visitar, a gente está dentro do Centro de Tecnologia de Itajaí, no Parque Elume. Então, é um lugar bem legal, bem acolhedor. Né, a gente tem aberto sempre vagas, né, para quem realmente quer receber para aprender, né, junto com a gente. Então, a gente está bem à disposição da galera também, se quiser conhecer. Vou deixar ali mais detalhes também para ti. Depois tiver uma comunidade, quiser compartilhar, a gente está ali todo dia, né? Eu tenho um sócio que quase dorme lá, então pode ir a qualquer momento que a gente vai estar ali de braços abertos para receber, tá? Ah, show de bola. Alcidia, muito obrigado por tudo, tá? A gente vai se falando depois ali. E, gente, e o próximo tema no dia 11, segunda-feira que vem, a gente vai estar realmente recebendo o nosso CEO ali, do fundador do grupo GPZ, o Uncas, né? Chamado de Uncas. E o nosso tema a gente vai estar trabalhando como escalar e-commerce com marketing, performance e dados. Tá? Então, se você realmente tem aí um dono de e-commerce, se você tem aí uma empresa que queira realmente aí crescer cada vez mais, não perca, já ativa o sininho, porque vai ser muito legal o nosso bate-papo também. E é isso. Acide, muito obrigado por tudo. Pessoal, obrigado por tudo também. Vou deixar depois o contato dela aqui embaixo. Pode chamar ela na DM aí, pode contratar, porque você já viu aqui que nesse conteúdo realmente que ela é boa e o pessoal é muito fera lá da empresa dela, tá? É isso. Gente, até segunda-feira que vem e até mais e valeu!